Infelizmente, o evangelho que Jesus Cristo ensinou e os seus discípulos deram continuidade, já não tem sido mais anunciado pela grande maioria. Nós não podemos generalizar e dizer que 100% dos pregadores distorcem a palavra de Deus. Porém, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas alguma, que a grande maioria dos pregadores tem distorcido a palavra de Deus. O que nós temos que entender é, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas, inicia-se ali o judaísmo. A lei vem com Moisés 400 anos após Abraão ser chamado por Deus. E então, através de Moisés, são passados as leis, as normas, os regulamentos. Porém, é com o chamado de Abraão que inicia-se o judaísmo. Jesus Cristo era judeu. A palavra afirma que ele cumpriu a lei de Moisés, ou seja, ele praticou o judaísmo. Quando Jesus nasce, ele passa por todo o ritual, por todas as cerimônias que os judeus tinham que passar. Porém, Jesus vem e funda o cristianismo. Então, o que nós temos que entender é que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, que vem aqui na terra, que quando nasce está debaixo do judaísmo, pratica o judaísmo, vive de acordo com o judaísmo, porém, ele nos traz uma segunda aliança, algo superior à primeira aliança que Deus fez com Abraão, com o patriarca Abraão. Ele nos traz a segunda aliança, então ele institui o cristianismo. Nós temos que entender que o cristianismo que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, e não somente aos apóstolos, mas a muitos seguidores daquela época, que não era apóstolo, aprenderam também o cristianismo. E nós temos que olharmos para os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo ensinou o cristianismo. Ele trouxe a boa nova. E o cristianismo que Jesus Cristo ensinou não é o mesmo que nós vemos nos dias de hoje. Basta fazermos pequenas comparações e nós vamos ver que o cristianismo que Jesus Cristo ensinou já não é mais o mesmo nos dias de hoje. Então muitos podem alegar, é que os tempos mudaram, é que as gerações se passaram e se modernizou muita coisa. Engano seu. Porque a palavra do Senhor Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele há de se cumprir. As palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, não podem serem alterados de acordo com a vontade humana, para se adaptar a certas culturas. Não é assim que funciona. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus é a mesma para todas as épocas, para todos os tempos. Não importa a raça,
não importa a etnia, não importa o país onde esteja sendo anunciado esse evangelho. O evangelho de Jesus não pode ser alterado. Nós vemos que quando Jesus é crucificado e ressuscita, os discípulos, que eram os apóstolos, deram sequência no trabalho que Jesus iniciou. E nós vemos que eles deram sequência de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eles não aumentaram e também não diminuíram os ensinamentos de Jesus. Basta nós lermos os evangelhos para vermos quais eram os ensinamentos de Jesus, e basta nós lermos os livros do Novo Testamento e nós vamos ver que os discípulos não alteraram os ensinamentos de Jesus. Eles deram sequência ensinando o que Jesus ensinava. Porém, nos dias de hoje, o que nós temos visto são ensinamentos completamente contrários ao que Jesus Cristo ensinou. E a grande maioria desses ensinamentos, que são contrários ao que Jesus Cristo ensinou, na grande maioria das vezes, por detrás desses ensinamentos, existe a intenção de prender as pessoas nas igrejas. E aí você me pergunta, mas por que motivo eles querem as pessoas presas nas igrejas? Aí entra o verdadeiro motivo para arrecadar o dinheiro. Quando você consegue reunir algumas ovelhas e essas ovelhas estão ali presas nesse aprisco, elas estão ali dando leite diariamente. Se você deixar essas ovelhas saírem para não voltar mais, o que vai acontecer? Você não vai ter acesso mais a esse leite, a esse fruto que elas dão. Então, se você mantém-as presas nesse aprisco, você tem acesso ao leite delas diariamente. Então, infelizmente, a grande maioria das igrejas se tornaram grandes empresas. É isso mesmo, não se assuste. São grandes empresas, onde tem como os seus líderes, os seus gestores, pessoas marqueteiras, interesseiras no dinheiro, no lado financeiro que eles podem arrecadar das pessoas para usufruir. Basta nós lermos os evangelhos, basta nós olharmos para os ensinamentos de Jesus Cristo e nós vamos ver que nunca o dinheiro foi o foco de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca teve focado em dinheiro. O foco dele era levar as boas novas adiante. O foco dele era fazer a vontade do Pai e não arrecadar dinheiro das pessoas. Nós temos que entender que Jesus trabalhou até os 30 anos praticamente. Ele trabalhou com José. Ele aprendeu com José a profissão da carpintaria. Jesus era carpinteiro. O que se chega mais próximo hoje do trabalho que Jesus fazia seria um marceneiro que trabalha com madeira nos dias de hoje, que faz uma mesa de madeira, que faz uma cadeira de madeira, que faz um móvel de madeira na mão, entalhado com ferramentas rústicas, simples, que faz uma porta de madeira, que faz o batente, enfim, é o que se chega mais próximo hoje da profissão de Jesus, para que você possa compreender qual era a profissão dele. Para os dias de hoje, é uma profissão muito simples, é digna, mas é uma profissão simples. Mas para aquela época era uma excelente profissão. Não tinha muitas profissões naquela época. Ou seria carpinteiro, ou seria
pastor de ovelhas ou pastor de gado, ou seria agricultor, enfim, ou seria cobrador de impostos, ou seria um comerciante. E Jesus era um carpinteiro, uma profissão digna para aquela época e para todas as épocas, inclusive para a época de hoje. Porém, naquela época era mais estimado do que nos dias de hoje. É válido ressaltar. Jesus aprendeu esta profissão, Jesus trabalhou, Jesus pegou no pesado, porque nos dias de hoje nós ainda temos ferramentas mais avançadas, mas naquela época as ferramentas não eram tão avançadas assim, eram mais arcaicas. Então é possível entender o sofrimento, o desgaste físico que eles tinham para trabalhar na madeira naquela época. Mas enfim, Jesus trabalhou até os 30 anos de idade. E com o trabalho dele, ele se sustentava. E, obviamente, como era costume dos judeus naquela época, os filhos trabalhavam para ajudar no sustento da família. Obviamente, através do trabalho dele, a sua mãe Maria e seus irmãos também usufruíam daquele lucro que ele ganhava com o seu trabalho. Mas, enfim, Jesus trabalhou até os 30 anos de idade. Ele inicia-se o seu ministério aos 30 anos de idade e vai a óbito aos 33 anos de idade. São praticamente 3 anos e meio de ministério, segundo os maiores historiadores e pesquisadores. Então nós vemos que Jesus deixa de exercer a sua profissão de carpinteiro. Aí eu lhe pergunto, mas se Jesus deixou de ser carpinteiro para pregar o Evangelho, como ele sobreviveu? Como a obra sobreviveu? Porque não somente Jesus deixou de ser carpinteiro, mas pessoas que estavam ali próximas a Jesus, como os discípulos que se tornaram apóstolos, alguns deles, praticamente todos, tinham suas profissões fixas. Alguns pescadores, outros cobradores de impostos, outros médicos, enfim. Eles abriram mão do seu trabalho, abriram mão das suas profissões, deixaram o seu trabalho de lado, deixaram suas profissões de lado para seguir Jesus, para fazer a obra de Deus, para anunciar o Evangelho. Então nós temos ali um grupo de homens que deixaram de trabalhar para anunciar o Evangelho. Então nós vemos que, primeiro, uma pessoa se dedicar 100% ao Evangelho, à ministração da palavra, não é errado. Ela não pode ser chamada de uma pessoa vagabunda, que não quer saber de trabalhar, como muitos dizem por aí. Muitas pessoas são radicais ao ponto de dizer, não, o pregador tem que trabalhar, tem que ter o seu trabalho para se sustentar, depois ele vai e prega à noite, aos finais de semana. Não. Necessariamente não é necessário ser assim. Por quê? Jesus não fez isso. Os discípulos não fizeram isso. Quando eles começaram a se dedicar na obra, eles abriram mão do seu trabalho e foram somente fazer a obra. Porém, é válido ressaltar também que não é errado o pregador trabalhar, ter o seu salário e, à noite ou aos finais de semana, fora do seu horário de trabalho, ele pregar a palavra. Também não é errado. Não existe uma lei que diz, olha, é proibido só pregar ou é proibido trabalhar e pregar. Não existe lei. Então entenda, Jesus e os discípulos ali, os 12, abrem mão de trabalhar para anunciar a palavra. Não eram vagabundos, eram homens honestos que decidiram abrir mão. Tirando Judas, que era o traidor, nós vemos que os demais, a intenção deles era boa. Judas, a intenção dele não era boa. Por quê? Porque ele desviava o dinheiro das ofertas, ele já não era muito boa a intenção dele, mas Jesus já sabia e era necessário que ele estivesse na equipe
para que os planos de Deus se cumprissem e ele entregasse Jesus, Jesus fosse crucificado. Então os planos de Deus tinham que se cumprir, Judas tinha que estar ali. Mas nós vemos que deixaram de trabalhar. E nós sabemos que existe um ditado que diz que saco vazio não para em pé. Ou seja, é necessário o alimento, é necessário a roupa, é necessário o calçado. E esses homens iriam viver do quê? Estavam fazendo a obra de Deus, estavam trabalhando para Deus. Deus iria fazer descer maná do céu? Não. Deus poderia, mas não fez. Deus fez descer o maná do céu quando o seu povo saiu do Egito e estava ali quem era mais importante do que qualquer judeu, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E Deus não fez descer maná dos céus. Deus não fez os anjos vir ali diante deles e colocar banquete todos os dias. Deus teria poder para fazer isso e tem, mas Deus não fez isso. Deus permitiu que eles vivessem das ofertas, então não é errado o homem de Deus que anuncia o Evangelho viver do Evangelho. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz claramente: aquele que anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho. Digno é o obreiro do seu salário. Então, está mais do que provado que não é errado uma pessoa que anuncia o Evangelho receber um pagamento pelo seu trabalho, porque é um trabalho digno mais do que outro trabalho. Trabalhar diretamente para Deus, anunciar o Evangelho. Então nós temos que entender que existe um radicalismo e o radicalismo não é bom nem para um lado nem para o outro. Nós temos que entender a palavra de Deus. Não é errado uma pessoa se dedicar 24 horas para Deus, para anunciar o Evangelho. Não é errado essa pessoa receber um salário digno pelo seu trabalho de anunciar o Evangelho, não é errado. Mas nós temos que entender o seguinte: existem certas leis. E nós vemos que Jesus Cristo, com os seus discípulos, quando eles anunciaram o Evangelho, eles arrecadaram dinheiro para se manter. Aí começa toda a confusão. Como que a grande maioria dos pregadores hoje fazem para arrecadar dinheiro? Até aí estava tudo bem. Mas como que eles fazem para arrecadar dinheiro? Eles pedem ofertas, estipulam valores de oferta, oferta de 50, oferta de 100, oferta de 1000, oferta de 1 milhão. Eles fazem votos com dinheiro para arrecadar dinheiro. Eles fazem campanhas com dinheiro para arrecadar dinheiro. Eles pregam o dízimo de 10% para arrecadar dinheiro. Eles vendem produtos, pizza, feijoada, pão, refrigerante, para arrecadar dinheiro. Fazem rifas, fazem bingos, fazem brechós, enfim, fazem comércio para arrecadar dinheiro. Ok. Então nós sabemos que para manter a obra de Deus é necessário dinheiro e o dinheiro tem que ser arrecadado. Mas nós temos que entender, de acordo com os textos sagrados, como que é arrecadar dinheiro na obra de Deus. Quando nós vamos para o Evangelho, nós vemos que Jesus Cristo, o dinheiro que ele arrecadava era através de ofertas voluntárias, ou seja, Jesus não estipulava valores de oferta de 50, de 100, de 1000, de 1 milhão. As pessoas ofertavam livremente, porque Deus ama aquele que dá e dá com alegria. A oferta é algo voluntário. A pessoa, ela tem a intenção de ofertar X, ela oferta X. Se ela tiver a intenção de ofertar Y, ela oferta Y. E o Senhor Deus aceita de acordo com o que a pessoa tem, não de acordo com o que a pessoa não tem. Então entenda, oferta é oferta voluntária, é entre a pessoa e Deus. Então nós vemos que no ministério de Jesus Cristo, ele arrecadava ofertas. Nós vemos que a palavra diz que algumas mulheres seguiam a Jesus, elas investiam no ministério de Jesus
com as suas fazendas. Quando você vai estudar o contexto, você vai ver que aquelas mulheres, elas estavam investindo no ministério de Jesus com ofertas em dinheiro. Elas não faziam a obra diretamente, como os discípulos, elas não estavam ali orando, expulsando o demônio, curando o enfermo, mas elas estavam por detrás bancando financeiramente aquele trabalho, porque eles tinham que comer, eles tinham que beber, eles tinham que se vestir, eles tinham que calçar, e não só isso. Se você for estudar, você vai ver que eles também faziam caridade. Eles ajudavam com esmolas algumas pessoas necessitadas. Analise, estude, você vai ver que eles também ajudavam as pessoas. Talvez tinha uma pessoa ali faminta, eles compravam algo e davam para ela. Não está escrito diretamente nos textos sagrados, mas quando você estuda e pega o contexto, você vai ver que quando Judas se levanta da mesa para trair Jesus, os demais discípulos que estavam ali não entenderam que Judas se levantou para entregar Jesus. Eles entenderam que Judas havia se levantado para ir comprar algo, porque ele tomava conta da bolsa que carregava as ofertas, ou que levantou dali para dar alguma ajuda aos pobres. Ou seja, alguns discípulos que estavam ali na mesa da Santa Ceia entenderam que Judas poderia ter se levantado da mesa para ir dar alguma ajuda aos pobres. Por quê? Porque era de costume ajudar alguns pobres, alguns famintos e necessitados. Ok? Então o texto explica. Nós temos que pegar o texto por completo para entendermos. Então, nós vemos que no ministério de Jesus Cristo, o dinheiro era levantado através de ofertas voluntárias. Ele não ficava estipulando valores, as pessoas chegavam e ofertavam. Essas ofertas eram carregadas por Judas Iscariotes, que era o tesoureiro da equipe. Judas, de vez em quando ou outra, desviava essas ofertas, mas isso é uma outra história. A questão é, Jesus não estipulava valores de oferta. A oferta era de livre e espontânea vontade. Outra questão, Jesus não pregava para aquelas pessoas ali devolverem um dízimo de 10%, a décima parte. Quem pregava para devolver o dízimo de 10%, a décima parte, era a lei de Moisés para os judeus que praticavam o judaísmo. Até naquela época o templo ainda estava de pé, eles levavam a décima parte no templo, na prática do judaísmo. Agora, na prática do cristianismo que Jesus Cristo ensinou, ele não pregou para devolver o dízimo, os 10%. Nós temos 3 passagens no Novo Testamento que falam o nome dízimo. E essas 3 passagens, nenhuma delas fala para o cristão devolver o dízimo no cristianismo. Se você que está acompanhando este vídeo quiser essas 3 passagens, você envia uma mensagem e nós vamos estar enviando para você esse estudo dessas 3 passagens que fala de dízimo, mas não pede e não dá nenhuma ordem direta para os cristãos dizimarem. Então nós vemos que Jesus não arrecadava dinheiro através de dízimos. Nós vemos que Jesus também não arrecadava dinheiro através de propósitos. Jesus não fazia propósito com as pessoas ali, entregando envelope para as pessoas colocarem dinheiro dentro. Não. Nós vemos também que Jesus não arrecadava dinheiro através de campanhas. Jesus não ficava fazendo campanhas para as pessoas conquistarem, para prosperarem, para realizar sonhos e em troca colocavam dinheiro ali dentro. Jesus também não pregava sacrifício para a pessoa pegar tudo e colocar ali diante dele. Aí você pode dizer, mas Jesus pediu para um jovem rico vender tudo. Sim, ele pediu, mas ele não pediu para entregar o dinheiro para ele. Ele falou, venda tudo e dê tudo aos pobres. Não é o que os pregadores fazem nos dias de hoje. Os pregadores digam, vende tudo e traga aqui no altar para mim. Olha,
É muito diferente do que Jesus ensinou. E Jesus só fez aquilo com aquele jovem, porque aquele jovem, Jesus sendo Deus, conhecia o coração, porque Deus prova o nosso coração e o nosso rim, Deus sabe tudo. Jesus sabia que o coração daquele jovem estava pegado no dinheiro. Foi por isso que Jesus fez aquilo com aquele jovem. Então entenda. E nós não vemos Jesus ali vendendo pão, vendendo peixe, vendendo, enfim, objetos, elementos, alimentos para arrecadar dinheiro para o seu ministério. Muito pelo contrário, Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes e deu gratuitamente. Poderia ter vendido, mas não vendeu. Ele deu de graça. E quando ele entrou no templo de Salomão e pegou o comércio, vendas e compras de mercadorias, o que ele fez? Ele desceu o chicote no lombo de todo mundo. Ele desceu o chicote, não só no lombo de quem vendia, mas de quem comprava também. E ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós tem feito dela covil de ladrões e salteadores. Igreja que faz comércio, que vende produtos. Abra os olhos. Jesus chama de ladrões e salteadores. Talvez você é uma pessoa que faz parte de uma igreja onde o seu líder vende pizza, vende feijoada em cima de altar, vende galinhada, vende sapato, vende roupa, faz brechó, faz bingo, faz isso, faz o comércio para arrecadar o dinheiro. Aí você diz, poxa, mas quem está fazendo isso é o meu líder, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou vendendo nada. Não se esqueça que quando Jesus desceu o chicote, foi no lombo de quem vendia e de quem comprava também. Se existe a venda, é porque existe a compra. Se as ovelhas não comprassem, os pregadores não iriam vender. Eles vendem porque as ovelhas compram. E Jesus, quando desceu o chicote no lombo de quem vendia e de quem comprava também. Se desperte. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para o cristianismo que Jesus Cristo ensinou, esse judeu, filho do Deus vivo, nós vemos que a única forma de arrecadar dinheiro para manter a obra era através de ofertas. Ofertas voluntárias, cujo coração da pessoa se movia voluntariamente. Não era através de dízimo, pregando para devolver a 10ª parte, não era através de propósito, não era através de campanhas, não era através de oferta de sacrifício, não era através de comércio. E o que nós temos visto nos dias de hoje? Justamente tudo ao contrário do que Jesus Cristo ensinou. Prega-se dízimo de 10%, prega-se oferta estipulada, oferta de 50, de 100, de 1000, de 1 milhão, prega-se oferta de sacrifício para a pessoa vender tudo e colocar no altar, faz voto com dinheiro, faz campanha com dinheiro, prometendo bênção para as pessoas e fazem um comércio, vendem de tudo em cima do altar. O altar onde era para ser um lugar para a palavra de Deus ser ministrada aos corações, para que as pessoas viessem a ter um conhecimento melhor da Escritura. Como o próprio Deus diz, o meu povo foi destruído porque faltou-lhe o conhecimento. Se o povo de Deus tivesse tido o conhecimento necessário no Antigo Testamento, não teria sido destruído. E como Jesus Cristo disse no Novo Testamento, errastes não conhecendo as Escrituras, nem o poder que há nelas. Ou seja, é um erro não conhecer as Escrituras. Se nós não conhecermos as Escrituras, seremos destruídos, seremos enganados, estaremos no erro, segundo Deus Pai ou Deus Filho. Mas as Escrituras não são ensinadas na grande maioria dos altares, dos púlpitos. O que se vê são versículos isolados, texto sem contexto, uma grande manipulação por detrás para arrancar dinheiro das pessoas. E um outro detalhe muito importante também é que Jesus Cristo, sendo judeu, ele falava o hebraico, o aramaico e o grego, que era a língua oficial da época. Nós nunca vimos Jesus falando em línguas estranhas
textos sem contextos, línguas distorcidas sem tradução, e muitos podem dizer é que o Espírito Santo ainda não tinha batizado. Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo. Meus amigos, e quando o Espírito Santo batiza aquelas pessoas no dia de Pentecoste, diz a palavra que eles falaram idiomas que outras nações entendiam, ou seja, a língua dada pelo Espírito Santo era idiomas de nações. E não é o que nós vemos nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós vemos os pregadores falarem canta, labassúria, xerebecanta, zuripepá, ou demantos, labiasantos, xalalabás, glórias, aleluias. E quando você pega essas línguas, essas palavras, e tenta trazer a tradução para a língua portuguesa, você não consegue. Por quê? Porque não são idiomas. São sílabas desconexas, não são idiomas. Ou seja, mais um distorcimento gravíssimo da palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão, meu amigo, minha amiga. Infelizmente, o evangelho que tem sido anunciado nos dias de hoje não é o mesmo evangelho que Jesus Cristo anunciou no país de Israel. Abra os seus olhos, se desperte, porque Jesus disse que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsificadores da palavra de Deus, para enganar, para ludibriar muitas pessoas. E eles têm conseguido enganar muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Abra os seus olhos, se desperte, Jesus está voltando.